Bom dia a todos. Obrigado a todo mundo por estar aqui, prestigiando a palestra, que é um ponto muito novo na nossa carreira, e a gente que está acostumado com TI está vendo tudo isso borbulhando agora. Então, bom dia de novo nessa quinta-feira. É hora de falar de privacidade. O que é essa GDPR que está todo mundo falando? Que sigla é essa? Qual é esse impacto que está acontecendo no mercado de TI? Por que no mercado de TI? E o que a gente tem que fazer, principalmente a gente que está aqui no Brasil e está sofrendo a onda de impacto da GDPR. Então, falar um pouquinho sobre mim, esse que vos fala, eu sou o Matheus, trabalho para a Iblis. A gente é uma empresa de soluções de segurança da informação. Então, nós fazemos toda a gestão de segurança e estratégia das empresas também. Ajudamos eles a solucionar problemas de segurança. Eu sou consultor sênior lá, trabalho já há mais de 6 anos na função de consultor de segurança. Então, é aquele cara que ajuda os gerentes de segurança, ajuda vocês, clientes, a conseguir melhorar a maturidade dos controles de segurança, avaliar controle de segurança, seja de processos ou de pentest, que é o que eu faço. E aqui, na GTS, já é a quinta vez que eu faço uma palestra. Estou começando agora, fiz agora na B-Sides, na França. Foi muito legal fazer essa palestra específica sobre GDPR para o público europeu, em inglês, foi bem legal. Falei em eventos menores, como a CryptoParty, a virada tecnológica, e agora estou apresentando para um público mais amplo. Então, espero que gostem. Qualquer dúvida, podem me falar comigo depois da palestra, podem perguntar também durante o horário de perguntas, e para quem quiser, eu trouxe um manual, um guia de preparação para a GDPR. Podem pegar aqui na primeira fileira, tem o nosso cartãozinho e algumas perguntas que vocês devem se fazer sobre como se preparar e o que eu tenho que fazer. Então, eu começo mostrando por que essa lei começou a ser escrita, divulgada, e começou a ganhar força. Uma lei que foi assinada em 2016 e as empresas tiveram 2 anos para se preparar. Por que ela começou? Porque a gente vê essas bolinhas aqui, esse site bem legal, Information is Beautiful, ele compila leaks de todos os tipos, consegue filtrar aqui e dar uma olhada nessas bolinhas aqui, que basicamente são nossos dados sendo vazados na internet. E cada ano essas bolinhas aumentam e o número de empresas também aumenta. Então, os órgãos regulamentadores eles começaram a se perguntar: o que isso acontece? A gente vê algumas empresas com a reputação ferida, a gente vê algumas empresas tomando algumas sanções, a gente vê algumas empresas gastando muito dinheiro, mas quem é o maior afetado quando acontece alguma brecha, algum vazamento de segurança? Consumidores. Nós, que somos profissionais de TI, também somos consumidores. E muitas vezes os nossos dados fazem parte dessas bolinhas. Quem aqui não tem nenhuma informação no haveibeenpwned.com, por exemplo, de algum e-mail que tenha usado? Eu tenho. Então, meus dados estão aí também. Então, por que a GDPR mira dados pessoais? Por que eu botei essa notícia recente aqui? A brecha da Equifax foi muito comentada, foi muito falada, principalmente por conta da criticidade dos dados. Eram dados financeiros dos clientes da Equifax. E, entre eles, cidadãos da União Europeia, cidadãos da Inglaterra. E como essa notícia é recente e como a GDPR já está chegando, tomou muita atenção por conta de ter infringido princípios de privacidade de dados que a GDPR pede para cumprir, que as empresas vão ter que se adequar. Então, a Equifax é um grande exemplo do que pode acontecer caso ocorra uma brecha de segurança, principalmente em uma empresa grande, se for uma brecha grande. Outro exemplo, em Portugal, houveram compartilhamentos de dados entre empresas de mídia. E esse tipo de situação não pode ocorrer se o consumidor não deixar. Então, na própria Europa, onde todo o assunto está sendo conversado, ainda tem muitos problemas acontecendo. E o que acontece no Brasil? Casos parecidos,
de funcionários de grandes empresas compartilhando dados nossos por dinheiro. Então, o dado pessoal, ele virou uma moeda, ele virou uma forma de renda de pessoas mal intencionadas, de pessoas que cometem fraudes. Então, da mesma forma que a gente conhece o PCI, que trata com dados de cartão de crédito, da mesma forma que a gente conhece a RIPA, que é uma lei que trata de informações de saúde, por conta do mundo que a gente está vivendo hoje em 2017 e um mercado de dados, um mercado negro de dados sendo exposto e sendo ampliado, a regulamentação ela passou a ser enforçada, e é por isso que a gente ouve dizer em multas, é por isso que a gente ouve dizer na necessidade de estar em compliance para não atrapalhar os negócios da sua empresa. Então, essa palestra, mais do que uma palestra técnica, ela tem um viés de conscientização também por conta de quem é afetado pela regulamentação e de quem é afetado pela não conformidade da regulamentação. As empresas que são as entidades que lidam com os nossos dados, porque como cidadãos modernos da tecnologia, nossos dados estão por todos os lados, não só nas nossas empresas que trabalhamos, mas em qualquer site que a gente faz um cadastro. Então, mais do que uma palestra que tem um viés técnico, é uma palestra que tem um viés de conformidade e de conscientização, que é uma forma que a gente vai ter que trabalhar, sabendo que é algo que não é só para a empresa melhorar tecnicamente, não para a empresa melhorar somente a sua segurança. Ela tem um motivo para isso, que é a proteção das pessoas. E a GDPR está vindo com tudo porque foi aprovada na Europa e na União Europeia, que são mais de 20 países. Então, vai ser uma forma de harmonizar as leis de 27 países ao mesmo tempo. E isso tem um impacto grande ao redor do mundo, porque existem outros países que têm leis de privacidade de dados, mas não a mesma cobrança, né? Então, o que a gente vai falar? Sobre privacidade no geral, a gente vai falar sobre a GDPR, os pontos principais e os desafios da GDPR e um patamar aqui no Brasil, né? O que a gente tem que fazer. Então, começando. O que é privacidade de dados? A privacidade é o nosso direito de estar sozinho, de ser anônimo, é o nosso direito de manter para nós mesmos, ou para quem a gente confia, informações minhas, informações próprias. E como que o nosso país ele vê privacidade? O Brasil ele tem 2 leis que tratam de problemas que afetam a confidencialidade, que acaba afetando a nossa privacidade. Mas elas ainda são leis novas e elas estão começando a se amadurecer. Então, a gente tem o Marco Civil, que todo mundo aqui já deve conhecer, há um ponto desse, né? O Marco Civil já tem há bastante tempo. Ele regulamenta e dita normas de segurança para as empresas. Ele não é uma lei punitiva, mas ele, pelo menos, tipificou em leis a necessidade de órgãos e empresas tratarem com segurança informações confidenciais, não só de pessoas, como de outras empresas. E que tipo de informação confidencial que a gente tem também? As nossas fotos. E por conta de um caso de vazamento que ficou com grande repercussão, acabaram nomeando a lei de 2012 como Carolina Dickmann, por conta das fotos íntimas da atriz. Então, esse tipo de coisa passou a ser crime. O hacking, o vazamento de informação, o leaking, isso passou a ser tipificado como crime no Código Penal. Ele pode dar até 1 ou 2 anos de retenção. Então, se você fizer algum leak e for pego, agora no Brasil você já pode ser preso. E o que mais que a gente tem? PLs. A gente tem os famosos projetos de lei. E aqui no Brasil a gente tem alguns PLs que tratam de privacidade de dados. O mais legal deles é esse último aqui. Esse é o que está mais adiantado, é o que está mais sendo discutido e está quase sendo aprovado. E recentemente ele está recebendo emendas que o tornam basicamente uma GDPR brasileira. Então, quem ainda não conhece, vamos ficar de olho na PLS 330 de 2013,
que é a nossa GDPR brasileira. A gente poderia dar um codinome para essa lei, talvez para chamar mais conscientização, mas é esse cara aí que vai regulamentar as empresas brasileiras. A gente ainda não tem um órgão que vai auditar as empresas como acontece na Europa, mas é a partir daí que vai começar. Então é um ponto inicial. Então aqui no Brasil a gente vai ter que trabalhar também. Que ponto da GDPR que também já foi discutido aqui? O direito ao esquecimento. Esse é um ponto muito discutido entre as empresas de tecnologia, porque o consumidor ele vai poder dizer agora para as empresas que ele não quer mais que elas mantenham os dados deles. E ele vai poder mandar um e-mail, mandar uma informação por algum canal de atendimento e dizer, olha, pode apagar meus dados, eu não vou mais ter uma conta com vocês. As empresas, por conta de não visibilidade dos dados e por conta financeiro, por conta de processo, por conta de outros projetos, estão indo contra a GDPR nesse ponto do esquecimento, mas é um direito discutido caso a pessoa, por exemplo, possa ter algum trauma que possa ter sido divulgado, por exemplo, por alguma mídia, no caso de sequestros ou assassinatos. Então, eles tiveram que adequar o direito de esquecimento por conta de casos como esse e por conta também de pessoas que não querem a informação vazada ou não querem ter o risco da informação ser vazada. Na América do Sul, como é que a gente pode dizer que está na América do Sul? O Brasil, ele é o que está entre os países grandes, né, da América do Sul, sendo o maior, é o que ele tem menos leis de privacidade de dados. A gente pode considerar a Argentina e o Uruguai como os líderes hoje em dia. Então, se precisarem de algum espelhamento na América do Sul, a Argentina e o Uruguai. Na Europa, dá para ver pelo papelzinho que é um pouco velho, né? Uma lei de privacidade na Europa. No Brasil, a gente está começando a ver isso agora, a GDPR está começando a bater na nossa porta agora, enquanto na Europa já existia uma lei de privacidade de dados nos anos 90. A gente mal usava a internet, e a Europa já tinha uma lei de privacidade de dados. A GDPR ela entrou exatamente para atualizar essa lei, tornar essa lei mais moderna, mais condizente com o mundo digital que a gente vive hoje. Ela traz alguns conceitos a mais e principalmente a necessidade de controles de segurança em tecnologia por conta da quantidade de dados que as empresas hoje retêm da gente, que não é a mesma também do que os anos 90, né? Hoje o mundo inteiro ele é digital, hoje o mundo inteiro ele é auditável, então não tem como mais deixar isso para trás. Então entrou a GDPR. A GDPR é bem clara no que ela diz. A gente está aqui para proteger os dados dos cidadãos. E quem tem os dados dos cidadãos, hoje em dia, que é tudo digital, são as empresas, são sites que a gente faz o cadastro. São sites que a gente compra serviço. Hoje em dia o mundo está quase sob demanda. A gente só tem assinaturas e faz tudo pela internet. Então a GDPR ela entrou para ser uma lei que regulamenta isso tudo de uma forma mais moderna. Ela tenta trazer a privacidade de dados das pessoas, que acaba sendo o ativo mais importante das empresas que fazem vendas e prestam serviço, porque no final das contas o nosso e-mail profissional também contém informações nossas. Então ela é uma lei para tentar acabar com o dano às pessoas por conta de brechas de segurança, por conta de falta de atualização de sistemas. Então, que tipo de dados são esses que eu tanto falo, né? O que a GDPR fala? Que dados pessoais? O que são os dados pessoais? Pode ser o meu nome e sobrenome, o meu endereço IP, o meu endereço de casa. E tem as informações sensíveis também. São dados biométricos, dados de saúde, que esses que a gente já conhece muito bem, que devem ser muito bem protegidos, e dados de cartão de crédito. Então, a GDPR ela formaliza isso numa lei, o que são dados pessoais e o que são dados pessoais sensíveis. E a necessidade de proteger esses dados. Então, pelos infográficos que a gente vê, pelos estudos que a gente vê, a gente consegue imaginar o quão importante essa lei está sendo para os consumidores. Isso vai aumentar em muito a confiabilidade das empresas. As empresas que não tiveram brechas de segurança
e tem tudo muito bem documentado, muito bem apresentado para o consumidor, a forma como que lidam com os dados deles, são empresas que vão ter mais nomes, vão ser mais confiáveis no mercado. A marca vai se tornar um exemplo de empresa responsável com a privacidade dos consumidores. Porque muitas das vezes a gente vê o contrário, a gente vê empresas grandes que são vítimas de hacking todo ano, e muito disso por conta de processos de segurança que estão inadequados, por conta de gaps de processos de segurança. Então, a maior parte das pessoas, principalmente os profissionais de privacidade, eles estão considerando que essa lei tem um impacto muito importante e é a melhor mudança ocorrida nas regulamentações de privacidade nos últimos anos. E até o momento, eu só falei da parte teórica da coisa. Só falei do que a lei vai ser, do que ela trata. Para vocês terem noção da amplitude da coisa, de quão trabalhoso vai ser e por que está sendo discutido desse jeito, eu consegui formalizar em alguns pontos-chave, que não quer dizer que seja a lei inteira, mas é o que vai ter como base para vocês, por exemplo, conseguirem entender e formalizar na empresa de vocês um programa de conformidade com a GDPR. Então, o primeiro ponto-chave que a GDPR fala muito, quem é o Data Subject? O Data Subject somos nós. Somos nós. Os Data Subject são as pessoas, são os dados em si, são os dados das pessoas, dados pessoais. E o que a lei mais fala no caso de coleta, processamento, transferência de dados? O que eu vou fazer com o seu dado? O que eu vou fazer com o dado da outra pessoa? É o consenso. O consenso é um ponto crítico da GDPR. Você vai precisar ter documentos claros que a pessoa vai ler e vai entender que o dado dela está sendo coletado e que ela dá o consenso do dado ser coletado, que ela dá o consenso do dado ser tratado, transmitido, processado. Às vezes as empresas usam um fornecedor para fazer todo o processamento de dados, que é o terceiro caso, o Data Processor, que é a empresa. As empresas hoje em dia elas são multinacionais e que trabalham com várias outras empresas. Então, o Data Controller e o Data Processor são os atores dos dados, são as pessoas, as empresas que vão lidar com os dados. Não só quem controla, como quem processa. Todos eles vão ter que estar em conformidade, todos eles vão ter que ter controles de segurança. E se for visto que os controles não estão sendo aplicados e os controles não estão sendo suficientes, que estão ocorrendo vazamentos, essa lei pode prover uma multa, pode prover sanções. E dependendo do impacto, dependendo da criticidade desse evento, desse incidente de segurança, a empresa pode ser multada até 4% da rentabilidade anual ou 20 milhões de euros. Então, muita empresa pode até acabar se não estiver em conformidade e se isso for pego de alguma forma em auditoria, porque as empresas elas vão precisar ter 72 horas para se promover publicamente no caso de um vazamento. Assim que ela identificar, a empresa tem 72 horas para se pronunciar. Então, quem que vai fazer a gestão disso tudo, a gestão da privacidade da empresa? Eles criaram um cargo novo chamado DPO, que é o cara que vai ficar lá em cima, na hierarquia, sendo o chefe de privacidade da empresa, basicamente. E o último ponto, que é importantíssimo, é quem faz negócios com a Europa. Então, por que a gente no Brasil está sendo afetado? Porque a gente tem dados de cidadãos europeus nos nossos sistemas aqui também. Mesmo que a pessoa possa ter comprado aqui no Brasil, ela é um cidadão europeu. E se você é uma empresa multinacional, você já deve estar ouvindo isso há algum tempo. A gente vai precisar ter controles também para fazer negócio com a Europa. Então, quais são os desafios? O que eu vou enfrentar? O que eu tenho pela frente? A primeira coisa que eu tenho que o cliente, né, pode me perguntar e que eu vou ter que saber responder: onde é que estão meus dados? Então, eu como profissional de segurança, eu como profissional de tecnologia, eu vou ter que dizer: seus dados estão nesse sistema. Será que eu tenho essa visibilidade? Será que eu consigo responder para ele, por exemplo, se ele me perguntar o que você faz com meus dados? Será que eu consigo responder com clareza para esse cliente? Será que eu tenho os controles bem mapeados? Será que eu tenho os procedimentos que usam dados pessoais de alguma forma bem mapeados, que eu posso falar isso? Não só para o consumidor, mas como para a entidade que vai vir verificar os seus controles?
E se o cliente perguntar quais são os meus direitos, será que eu sei responder? Que ele tem direito de esquecimento, que ele tem direito à portabilidade, que eu tenho uma forma de pegar os dados deles e passar para uma outra empresa de uma forma automatizada. Uma pergunta que as empresas vão ter que fazer é: quem que é o DPO? Quem que vai ser esse cara? Será que vai ser o nosso CIO? Será que vai ser o nosso CSO? O DPO ele pode ser uma pessoa de dentro da empresa que já trabalha com tecnologia, ou ele pode ser uma pessoa nova, contratada. Mas ele tem que ser responsável pela privacidade de dados da empresa. E o que eu faço quando eu sou hackeado? A primeira coisa é identificar o incidente, registrar o incidente e avisar a entidade regulamentadora mais próxima. No caso da GDPR, cada país tem uma. Aqui no Brasil, isso deve estar sendo pensado, mas ainda não foi mencionado. Então, a empresa tem 72 horas para se pronunciar publicamente sobre isso. Qual que é o outro desafio? Em relação às crianças, as empresas elas vão ter que colocar políticas de privacidade de uma forma que uma criança vai poder ler, porque afinal de contas, por exemplo, o site do Cartoon, quem acessa são os nossos filhos. E se tiver alguma mudança, alguma forma de coletar dados deles, que muitas crianças conseguem colocar hoje em dia, isso tem que estar escrito de uma forma que uma criança de 13 anos pode entender. Alguns países eles podem incluir a lei como 16 anos por conta da individualidade, da soberania de cada país. Mas a lei ela estipula como 13 anos o ideal. A gente vai ter que proteger muito bem as nossas crianças também, porque esse tipo de coisa está acontecendo demais. É gente tentando se passar por aliciador na internet. E elas precisam ser conscientizadas quanto à necessidade de segurança da informação também. Então, todas as empresas, principalmente as que trabalham com crianças, elas vão ter que se adequar. Então, beleza. Aqui são os princípios. A GDPR, ela define quais são as melhores formas de tratar com os dados. Então, como que a gente pode começar? Eu enumerei em 6, que é a legalidade e transparência. Por exemplo, a empresa ela pode coletar os seus dados pessoais, só deixe claro isso, seja transparente. Por que ela está coletando? Propósito e meios de coleta. É um dos princípios da GDPR. Por que eu estou coletando seu dado? Eu tenho que dizer isso. Como que eu estou fazendo isso? Eu tenho que dizer isso claramente. E eu tenho que pegar só os dados necessários. Eu não vou falar para você que eu preciso pegar o seu RG, seu CPF, seu telefone celular, seu telefone de casa para fazer um cadastro tão simples assim, dependendo do serviço. Os dados precisam estar sempre exatos na sua empresa. Eles não podem ficar armazenados por tempo a mais do que o necessário e eles precisam ser seguros, eles precisam ter controles de segurança. E uma forma mais fácil de mostrar isso para o consumidor é por meio de uma política de privacidade que seja clara. Eu gosto da do Google porque o Google tem uma forma muito simples de apresentar, muito limpa de apresentar as informações, e eles ainda definem tudo em tópicos aqui, que é muito fácil, muito legal de navegar. Eles inclusive têm um hot site para isso, para ver a preocupação com a privacidade. Por mais que todo mundo fale do Google, pelo menos eles são pioneiros nessa questão de transparência nesse caso. Então, a minha empresa, como é que ela fica depois de tanto falar da parte teórica, né? Como é que eu faço isso? Preciso fazer um PIA. A GDPR ela diz que o PIA tem que ser feito sempre que um sistema novo entrar em operação. E é muito bom que isso seja feito periodicamente, não só por conta de conformidade, mas por conta de saber aonde na minha empresa que eu tenho uma ameaça de vazamento de dados pessoais. Então, o que é o PIA? O PIA é uma forma de identificar os sistemas que possuem dados pessoais, seja no processamento, na coleta ou até na deleção de dados. Então, o que ele faz? Você identifica os sistemas, categoriza os dados, sendo pessoais ou não pessoais, ou que tipo de dado é, se é nome, se é celular, se é o RG. A gente avalia o propósito de coleta dos dados e avalia o risco. A gente vai avaliar todo o ciclo de vida dos dados e avaliar o risco disso vazar. Qual que são os controles que faltam para os meus dados, para eles ficarem efetivamente protegidos? Então, quais são os objetivos do PIA, além da conformidade? Mitigar risco. A gente vai escrever controles para mitigar os riscos identificados. Isso, de certa forma, é uma coisa boa para a empresa. Existem
frameworks que avaliam o ciclo de vida dos dados e são específicos para o PCI, por exemplo, que é muito conhecido como sendo uma conformidade muito difícil de obter, porque é algo muito técnico e muito trabalhoso. A gente vai avaliar as medidas de proteção atuais de todos os sistemas e é bom ser conduzido periodicamente, como eu falei. Então, o PIA não pode ser encarado como um trabalhão da GDPR, é algo como uma forma de você passar o pente fino na sua empresa, identificar todos os dados pessoais e avaliar o risco. Assim você consegue direcionar os investimentos que você tem para as áreas necessárias e vai trabalhando com o tempo. A GDPR ela diz que você precisa ter controle de segurança, mas você também não pode ter incidentes. Todos nós, de empresas, principalmente de tecnologia, a gente sabe quais são os controles que precisam ser feitos e a gente tenta implantar. A GDPR ela dá a necessidade de controle, ela dita a necessidade de controle. Os frameworks, por exemplo, o DCAP, que são frameworks à base de centralizados em dados, eles ajudam a gente a conseguir isso. Então, fugindo do ISO 27001, a gente tem frameworks que são direcionados diretamente aos dados. Eles que são os caras que vão ajudar a gente a deixar a empresa mais limpa, mais transparente. A gente não vai ter mais aquele problema de sistemas que a gente não conhece ou de sites que a gente nem sabe mais que estão online. Então, a transferência internacional, se eu sou um brasileiro, sou uma empresa que está na Europa, identifiquei que eu tenho sistemas que fazem transferência de dados pessoais para o Brasil, fazem transferência de dados pessoais para outras empresas na Europa. O que eu tenho que fazer? A GDPR ela define as BCRs, que são Binding Corporate Rules. Não, nada mais são do que normas resumidas da forma como que você trabalha com a privacidade, que dizem por que esse dado está sendo transferido de um lugar para o outro e como que ele está sendo transferido. Quais são os controles que eu coloquei nessa transferência? Então, para que elas existem? Qual é o propósito das Binding Corporate Rules? Harmonizar as práticas de privacidade para toda a sua empresa, em todos os países, durante todo o ciclo de vida dos dados. Às vezes ele é transmitido da Europa para o Brasil para uma questão de processamento, às vezes ele sai do Brasil e vai para outro país por uma questão de trabalho. Quem já trabalhou em multinacional sabe que isso é comum, e as Binding Corporate Rules elas vão ajustar tudo para a empresa toda trabalhar em conformidade, ao invés de ficar só na matriz que fica na Europa, como acontece em muitos casos. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso na prática? É escrever procedimento. Pegar procedimentos, não deixar nada de fora e ditar todas as melhores práticas que você usa no controle de dados. Então, como é que eu faço isso no Brasil, que a gente não tem essa prática e muitas das nossas empresas que lidam com dados pessoais, elas não são multinacionais? Como é que eu vou ser afetado por isso? A GDPR pode vir aqui multar a gente. Se a gente for uma empresa que processa dados pessoais de cidadãos europeus, a GDPR pode vir multar a gente. Isso vai causar dano não só para o meu bolso, como para a minha imagem. E assim que a PLS 330 for aprovada, dependendo da forma como ela for aprovada, dependendo da forma como que o governo vai avaliar a segurança da informação da empresa orientada ao dado pessoal, ela pode prover multas aqui também. Então, não é muito bom ficar esperando, né? Eu preciso agir. Então, como é que eu faço isso? Conheça e controle todos os seus dados. Eu preciso saber o que eu estou processando aqui. É um sistema de informação. A minha empresa ela é feita de vários sistemas de informação. Que informação é essa? Às vezes, são somente dados, metadados. Às vezes são dados pessoais. Então, qual é a melhor forma de você identificar tudo que você tem e o que você tem e o que você faz? Uma governança de dados é o melhor caminho. Essa fotinha eu tirei do site da Microsoft, que eu acho ela muito legal, e ela é exatamente orientada à GDPR. Então, você descobre os dados, você acha em todos os sistemas onde estão os dados pessoais. Gerencia. Você vai gerenciar não só com aplicações e serviços direcionados a isso, mas você pode gerenciar também com controles e procedimentos, que a sua empresa já deveria ter. E políticas orientadas, não só à segurança da informação, como à privacidade de dados. Eu vou proteger
com técnicas, por exemplo, a criptografia, a tokenização, ou até com controles de segurança e aplicações de segurança, e vou criar relatórios periódicos de como que está a saúde da privacidade de dados da minha empresa, onde estão os riscos e quais são os meus controles. Eu botei aqui um gráfico para ditar por onde que eu devo começar. Então, se a minha empresa tem mais de 250 funcionários, algum deles pode ser o DPO, ou pode ser uma pessoa externa. O que eu tenho que fazer tecnicamente? Eu tenho que achar os dados pessoais. Então, vamos caçar os dados pessoais. Chama os brothers lá, que são os donos do sistema, fala, me ajuda, vamos achar todos os dados pessoais, a gente precisa fazer isso logo. Então, vamos lá, lista todos os sistemas que você tem, todos os owners dos sistemas que você tem, avisa para todo mundo, a gente vai fazer um PIA. Bora? Então, é isso aí. Então, a gente vai colocar medida de segurança em todo o procedimento que tem dado pessoal. A gente vai ter que botar procedimento seguro na empresa inteira, no final das contas, porque muitas das coisas que a gente faz tem dado pessoal, ou tem uma forma de identificar o que dado é aquele. Então, todo lugar da sua empresa que você usa dado pessoal tem que ter um controle de segurança, não tem mais desculpa. Vamos planejar os requisitos de transparência para mostrar que a gente está trabalhando isso para o consumidor, e não é simplesmente para ficar em conformidade com uma lei. E vamos treinar todo mundo, vamos conscientizar todo mundo da necessidade e vamos fazer essa GDPR ser algo bom para as pessoas e não ser algo maçante e não ser algo chato e trabalhoso, que muita gente está encarando isso como um trabalho. A gente pode encarar isso também como uma coisa boa, como algo que vem para tentar mudar um pouco essa situação de vazamentos extremos e mercado de dados. Eu botei aqui também o ICO, que é o órgão regulamentador da Inglaterra, do Reino Unido. Ele é muito legal, o site dele é muito atual, ele é muito fácil de ler, é didático, e ele organizou em 12 passos. Por exemplo, como é que você pode se preparar para a GDPR? De novo, a Iblis deixou umas folhinhas aqui, todo mundo esteja à vontade para pegar, tem o meu contato, e a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Vou deixar esse tempinho para as perguntas, são 5 minutos só, infelizmente, mas espero que tenham gostado, espero que tenha sido claro, espero que tenha sido interessante e não maçante para todo mundo, tá? Obrigado. Obrigado, Matheus. Nós temos um tempinho para perguntas. Por favor... Ah, você está aí. Desculpa, não estou enxergando. Rubens, com as perguntas online, perdão. A gente aguarda as perguntas online aqui para o pessoal, por causa do delay da apresentação. Eu queria só fazer alguns comentários aí de coisas que eu anotei durante a sua apresentação. O que a gente já tem na Europa, desde idos aí de 2000 ou pouco antes, eram diretivas, no sentido de que elas precisavam, para ter força de lei, ser aprovadas nos respectivos estados da Comunidade Europeia. Alguns chegaram a aprovar, a Holanda, por exemplo, mas muitos deles não. Assim, só que desde que ela se tornou uma regulação, e por isso que ela é o GDPR, o R de regulação, agora ela tem força de lei independente do Estado, do Estado membro aprovar alguma coisa. Então, agora sim, a gente tem aí força de lei para isso, né? Você citou que o Data Protection Officer, você citou mais vezes assim dele como ser um cara de TI do que de outras áreas, né? Mas eu tenho mais observado Data Protection Officers que vêm da área jurídica, que são ou do departamento jurídico da empresa ou de um escritório de advocacia que presta consultoria, do que de TI. Não significa que não possa ser de TI, tem casos que eu já vi que eram de TI, tem casos que eu já vi que eram de marketing. Então, você tinha um gerente lá de Customer Success, também sendo o Data Privacy Officer, vale também. Mas o que eu tenho mais visto é a área jurídica. Você mencionou a questão de incidência do GDPR sobre dados de cidadãos europeus, né? Isso não é automático, no sentido de que se você tem uma empresa que não presta serviços para o mercado europeu, você não necessariamente vai precisar seguir a GDPR, mesmo que apareça um europeu lá e se cadastre no seu serviço. E, para isso, eles usam normalmente critérios como você tem meios de pagamento que são aceitos no mercado europeu, o seu site tem uma língua que aceita no mercado europeu. É claro que, como a gente fala português, e Portugal fala português e é um país da Europa, isso fatalmente pode ser facilmente entendido como, então você presta serviço pelo menos para Portugal. Mas se você colocar, por exemplo, você só aceita boleto bancário,
você já se esquivou de um problema porque você tem certeza que você não queria um europeu lá. Pode aparecer algum gaiato lá, assim, ele arranjou um jeito de pagar um boleto, tá bom, mas você não vai ser punido por isso, né? E uma das coisas que eu vi aconselhada por um advogado alemão, que inclusive tem um site bem interessante disso, que é o gdpr.ninja, é a questão de identificar digamos, um representante para lidar com a política de dados da comunidade europeia. Inclusive, essa identificação, você pode escolher qualquer país membro. Então, você pode escolher, por exemplo, você vê o país membro onde os juízes costumam dar penas menores, costumam sair mais barato, tomar processo, né? Então, você pode fazer um pouco de jurisdiction shopping, sei lá, escolher, não sei se é a Bulgária ou que país que é, mas você não precisa escolher um país crica, que nem a Holanda, para ser o seu representante. Você pode escolher um país da comunidade europeia que te dê um pouco mais de flexibilidade, te dê penas menores, tal. Essa foi uma dica bastante interessante que eu vi aí desse advogado. Então, com esse tempo, a gente teve aí tempo suficiente para o delay, compensar aí o delay da transmissão. E aí temos uma pergunta online do Marco Abad. Ele pergunta se um site e-commerce baseado no Brasil, que venda para um cidadão da União Europeia, estará sujeito à aplicação da lei, mas quais sanções o site brasileiro poderá sofrer e como será multado? A pergunta que ele precisa se perguntar no caso desses é: eu retenho dados pessoais dos cidadãos que estão acessando o meu site de e-commerce? Eu tenho os meios de pagamento, por exemplo, o boleto. Mas se eu retenho os dados pessoais deles em algum banco e eu não tenho os controles de segurança necessários e acontecer um vazamento, e esse vazamento for perceptível, esse vazamento for noticiado, for um vazamento crítico, a lei ela pode bater aqui de uma forma para questionar o que está acontecendo. Agora, nesse caso que você falou, por exemplo, no caso de um meio de pagamento, só lido com boleto, eu não queria que aquele cara comprasse no meu site, mas você é uma prestadora de serviços, você está vendendo alguma coisa na internet, a internet é um ambiente global. Se você tem um banco de dados, de todos, vamos dizer que você é uma empresa brasileira e você tem 200 mil clientes da Europa, e vazou o banco de dados com nome, telefone e informações de contato dos europeus. Você, por fato de ser um e-commerce brasileiro, você acha que não vai estar sobre a visão da lei? Isso a gente vai ter que ver também como a lei vai ser aplicada nas empresas no futuro, mas é bem possível que ele vai ser alvo de pelo menos um questionamento ou alguma orientação, talvez não uma multa, mas isso vai de acordo com a criticidade do impacto do vazamento. Por favor. Thiago Marinello, primeiro, parabéns, eu acho que esse assunto é fascinante e precisa ser muito debatido, bastante mesmo. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é o seguinte, né? Às vezes a gente discute muito essa questão de dados pessoais, pensando nos dados cadastrais que a gente coloca na internet, nosso nome, nossos documentos, mas um outro dado muito importante que vem sendo capturado e vem também sendo comercializado indevidamente são dados biométricos. Aquele dado a sua digital que você, para entrar num prédio comercial, precisa cadastrar na catraca, né, acha que ela vai ficar segura ali, mas depois tem o carinha lá, né, que vende o arquivo na internet com todos os seus dados biométricos e outros fraudadores usam para atacar seu banco ou outros casos. Então, essa questão de dados biométricos, ela vem tomando um corpo grande, aí, ultimamente eu tenho percebido. Em relação à pergunta, era mais ou menos nessa linha. Hoje a gente vê muito o caso contrário, né? Empresas estrangeiras com os dados de brasileiros e essa polêmica de o que eles estão fazendo com os nossos dados, quando isso vaza, como que a gente aciona eles, e é sempre um problema jurídico, né, acionar uma empresa que não tem uma sede no Brasil, e, portanto, eu imagino que o contrário seja verdade. Se eu tenho uma empresa brasileira que atua no mercado europeu, não legalmente, não formalmente, né, melhor dizendo, eu penso que até que a gente tenha uma lei brasileira e, de repente, algum acordo de cooperação, algo do tipo, internacional, eu não sei, eu posso estar enganado, mas a pergunta é essa. Efetivamente, como que uma empresa brasileira poderia ser acionada se eventualmente vazasse dados de cidadãos estrangeiros sem ter presença formal nesses outros países? Obrigado.
Obrigado pelos comentários. Acho que é muito bom a gente fazer esse debate, sim, sempre, porque como é um assunto novo e informações estão chegando a cada momento ainda, que a lei ela ainda não começou e ela ainda tem diretivas sendo controles e diretivas sendo postados, sendo seguidos. Então, alguns casos a gente vai ter que entender de acordo com os incidentes que vão acontecendo. O Brasil ele pode participar, por exemplo, com um acordo de colaboração, mas a lei ela diz que se estende para fora da Europa, para quem faz negócio com a Europa. Então, pode ser que não aconteçam multas, mas alguma forma de trabalho, alguma forma de contato poderá ser feita, e a gente vai ter que estar preparado para responder. A questão dos advogados e do DPO, que foi o primeiro comentário que disseram, é porque a GDPR, por mais que seja uma questão de conformidade, que é uma lei já global, uma lei já que vai afetar o mundo inteiro, tem muito advogado e muita área jurídica entrando nisso, mas mais do que isso é uma questão de tecnologia, uma questão de conformidade, de processo de segurança e uma questão de conscientização. Então, talvez seja algo que a gente vai ver na prática, caso aconteça um vazamento, e como que os órgãos da Europa vão lidar com esse caso. Por exemplo, o Uber sofreu um vazamento recente, não tão recente assim, mas recentemente caiu na mídia. E quem caiu na mídia em relação ao vazamento do Uber foi exatamente órgãos da Europa. Então, a gente tem que começar a prestar atenção em como que isso está sendo lidado, quais as decisões estão sendo tomadas, para que a gente também possa tomar a nossa estratégia de resposta a incidente, nesse caso. Espero que tenha sido claro. Dá tempo para uma última pergunta, nós estamos com o tempo já bastante estourado aqui. Por favor. Richard, da IPM, tudo bom? Bom dia. Minha pergunta seria em relação aos termos de acordo de serviço nesses programas de fidelidade que normalmente tu faz parte, né? Tu se inscreve. Em alguns termos, o teu acordo, tu libera teus dados para eles tomarem alguma iniciativa ou fazerem algum programa de trabalho em cima desses dados, né? Essa GDPR, ela protege o usuário que não, sei lá, um usuário mais comum que não lê esse termo de acordo e de repente assina algo que ele não imaginou que pudesse trazer consequências para ele? A GDPR ela dá direitos ao usuário, por exemplo, de pedir para a empresa dizer quais são os dados deles que a empresa retém, pedir para a empresa esquecer que ele existe, apagar todos os dados, pedir para a empresa consertar os dados deles e eventualmente alterar quais dados ele vai poder compartilhar com a empresa. Mas se é uma pessoa muito comum, que ela nem sabe o que está assinando, nem sabe o que está acontecendo, o consenso ele é uma forma de proteger o usuário caso aconteça algum problema com os dados que a empresa coletou. E também para a empresa estar em conformidade, dizendo, olha, eu informei o usuário que tem os dados sendo coletados e ele me respondeu. Agora, ela precisa ter os controles de segurança para tratar e o usuário ele precisa aceitar os termos de que os dados dele estão sendo coletados. Um amigo de Portugal, inclusive, ele fez um contrato de telefonia lá e lá já está chegando para você clicar, marcar um X no contrato, quais os dados você quer compartilhar. O que você quer compartilhar? Você marca como X, depois recebe uma cópia em casa com todos os detalhes do que a empresa está coletando de você e para quê. Entendeu? Muito bem. Vamos agradecer então, Matheus. Obrigado, Matheus.